Minhas companheiras, meus companheiros, minhas amigas e meus amigos, estamos dando início a mais um Conversando com a Base, diretamente aqui do nosso estúdio Paulo Freire, do Simproja, Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação, Jaboatão dos Guararapes. E hoje nós iremos bater um papo, discutir em torno da 26ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. E temos hoje, eu não posso dizer dois convidados, né, que não são convidados, já são aqui da casa, que são exatamente a nossa companheira Séfora Freitas e o companheiro Marcelo Galdino. E aí, Séfora, como é que estamos? Dando as suas primeiras palavras nesse nosso Conversando com a Base. Uma alegria estarmos aqui dialogando com a nossa categoria numa semana tão importante, né, chamada pela CNTE, pela nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação. E a gente que faz a luta no município, né, que é de grande importância isso, a CNTE delibera e a gente faz a luta no município, é a gente que executa as orientações e as determinações da CNTE, então a gente precisa estar com o engajamento da nossa categoria e é por isso que estamos aqui, para explicar, para tirar dúvidas, para dialogar, que é o importante. Ok. E aí, Marcelo Galdino, como é que... Olá, Séfora, olá, Ronildo, olá, companheiros, companheiras que estão assistindo. E é um pouco do que Séfora falou, né? Essa semana de luta da educação no Brasil, ela coincide no nosso município também com um momento, talvez, de maior movimentação da campanha salarial. Nós estamos negociando a questão salário. Então, ela é um momento que nós chamamos a mobilização da categoria, mas não apenas pelas questões salariais, também por várias outras questões que nós vamos debater aqui, questões de condições de trabalho, gestão democrática, que nós vamos falar aqui durante essa conversa. Então é um momento muito importante para todos nós, trabalhadores e trabalhadoras em educação. Nesse sentido, já dando o primeiro pontapé, eu queria saber de você, Séfora, o que é que significa, de fato, essa 26ª semana, que é a 26ª, então não é a primeira, Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes o significado e a importância desta semana que a CNTE convoca, e, nesse caso, em todo o Brasil está exercitando e praticando essa 26ª semana. Significa que já faz 26 anos, né, que a gente tem essa rotina de todo mês de abril escolher uma semana para dar ênfase às nossas lutas cotidianas. Esse ano, a CNTE chamou de 22 a 28, né, essa semana, e o tema é Escola Pública não é negócio, é direito. Então, por todo o Brasil, as redes públicas estão mobilizadas, estão empenhadas em fazer o debate, em chamar a atenção da sociedade e das comunidades escolares, né, sobre o grande risco que a gente tem no cotidiano da privatização da escola pública. As pessoas pensam que a privatização significa que a escola vai ser vendida, e não é. Na educação, essa privatização é de uma maneira muito sutil, às vezes até camuflada, as pessoas nem percebem, porque vem através de um bônus, vem através da meritocracia, vem através daqueles enlatados que a gente chama, aquelas fundações que vêm para invadir a escola e determinar o que é que o trabalhador, a trabalhadora vai fazer em sua sala de aula. Ou seja, é uma forma de domínio da concepção pedagógica. Então, a gente se preocupa muito com isso, porque é uma questão que reduz direitos, né? Põe em risco o piso salarial, tira recursos públicos para a iniciativa privada, porque ninguém faz isso de graça, e às vezes eles dizem até que não estão cobrando nada para trazer
aqueles planejamentos, mas é uma forma de dominar para o que é ensinado na escola, ser trabalhado a mente das crianças, dos adolescentes, para servir a privatização, ao setor privado, como mão de obra barata, né? E com concepção mesmo pedagógica. Então, é um grande risco que a gente passa, também ameaça o concurso público, né? Quem defende a privatização também é contra o concurso público. Então, são coisas que a gente que está na educação e a gente que defende o serviço público, a gente combate cotidianamente essa questão de meritocracia, que também causa rivalidade dentro da escola, que não melhora em nada a educação, muito pelo contrário. Então, é isso, é uma semana de a gente alertar para todos esses riscos e combater também essas concepções. Ô, Galdino, teve uma professora que é estudiosa da área da financiamento e ela fez uma abordagem muito interessante. Ela disse que muitas dessas empresas que tentam entrar na educação para ter os recursos públicos são empresas ricas e que não necessitaria tanto desses recursos públicos. E ela colocou que o objetivo maior dessas empresas não está em torno até da parte do financiamento do dinheiro, mas sim de ter o controle dessas escolas e colocar aí a sua concepção ideológica, política, de controle, porque eles sabem que é através das escolas que eles podem fazer essa alteração. O que tu pensas exatamente dessa situação, né? Porque tem empresa Lehman, empresas muito, muito ricas, que quando a gente vai ver o valor que ele ganha até de uma prefeitura, é tão insignificante para o potencial que ele tem, mas ela disse que eles não estão muito preocupados com a parte econômica, mas sim da concepção política que ele pode passar a partir dos programas e dos projetos que eles estão abordando. Então, Ronildo, tem a disputa do fundo público, né? Ela existe, a gente pode imaginar no nível de Brasil, não estou com as cifras aqui, mas são alguns bilhões no nosso orçamento nacional, a gente não pode menosprezar isso, existe aí, é uma fronteira para o capital aumentar sua acumulação, a gente não pode negar isso, mas essa face que tanto Céfiro falou, você também falou, essa faceta de conquistar corações e mentes, formar corações e mentes, ela está presente, né? A gente vive hoje num momento histórico em que prevalece muito concepções de mundo meritocráticas, o empreendedorismo, né? O sujeito acreditar que é um empreendedor de si mesmo, um empresário de si mesmo, e isso não surge espontaneamente, né? Isso surge também a partir da formação escolar, né? Não é à toa que nós temos hoje proliferando, e até muitas pessoas de destaque no campo progressista defendem nas escolas a disciplina de empreendedorismo como sendo fundamental para a formação do cidadão, ou seja, o cidadão ele precisa ser um empreendedor, e muitas vezes o empreendedor de si mesmo, né? Aquele que precisa se construir, ou seja, não é mais o sistema que causa as contradições sociais, mas é o sujeito que não sabe empreender. Então, dentro dessa linha que você falou, vão entrando essas questões de educação financeira, tem que ter uma disciplina de educação financeira, tem que ter uma disciplina de empreendedorismo. Por quê? Porque o problema já não é mais do sistema como um todo, o problema é o indivíduo, né? O indivíduo é que tem que dar certo ou não, então tem que oferecer para ele essas ferramentas. E aí se aprende muito mais a se focar no indivíduo, as contradições sociais são responsabilidade dele e não tanto do sistema. Isso tudo tem a ver com esse papel que essas fundações elas jogam, né? Há um papel de disputa ideológica do currículo e de disputa ideológica, consequentemente, da escola. Ô Céfora, às vezes a gente percebe que nós estamos aqui voltar para a realidade de Jaboatão. A gente vem para Jaboatão e a gente às vezes não percebe, não sente às vezes muito essa presença da iniciativa privada no governo. Parece que a gente não sente. Às vezes a gente tem lá, né, os projetos Ayrton Senna, que tem também esse caminhar. Mas quando a gente vai para a CNTE, né, a gente está lá no CNE e a gente escuta
outras redes, que é importante a gente ver a vivência, a gente sente essa presença muito forte. E como é que o sindicato, nesse caso aqui do Simproja, ele pode, a importância que o Simproja tem de trazer esse debate que está a nível nacional, que às vezes nós que estamos aqui não sentimos, e ele pode chegar. Como tem a questão até de você colocar as escolas sendo privatizadas até pelo mercado financeiro comprando. Como é que o Simproja atua para poder, a gente que está aqui em Jaboatão, na nossa ilha, que às vezes muita gente olha a ilha, e perceber que há uma importância de nós termos uma visão ampla para depois a gente dizer assim, nós não sabíamos e fomos enganados. Eu queria saber como o Simproja trabalha nesse sentido. A gente sempre que faz as reuniões lá na CNTE, a gente fica sabendo o que o pessoal já está... É como se fosse uma antecipação para a gente, né? A gente fica sabendo os problemas e até como as pessoas estão fazendo o enfrentamento. Aqui em Jaboatão, a gente já tem notícias, né, de programas, de projetos também que estão sendo implementados, e a gente já se posiciona contra. Inclusive, a CNTE está até distribuindo uma camisa que a gente diz assim, não venda minha escola. E essa campanha é justamente para a gente se antecipar e a gente não deixar que isso aconteça, porque a categoria está tão sobrecarregada, tanto trabalho, com mais de uma rede para trabalhar por causa do salário que não é suficiente, que às vezes acha bom, né, chegar tudo prontinho, né, tudo já o planejamento de uma aula já feita, então é como se aliviasse a jornada que já é tão pesada. Mas ela esquece que está perdendo a autonomia da sala de aula, que está perdendo a livre docência, né? Então a gente combate tudo isso e principalmente a meritocracia, né, que a história do bônus, as escolas precárias, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, com tantos problemas que a gente enfrenta, aí lançam uma questão de um bônus, uma meta a ser alcançada, sem oferecer nenhuma condição a mais para que essa meta seja alcançada. Ou seja, quem já é bom é premiado, e quem tem problemas gravíssimos continua deficitário. Então, é uma coisa que afeta a vida de todo mundo, e a pessoa se sente aliviada naquele momento, mas a gente, que é do Simproja, a gente se antecipa, a gente alerta, em mesa de negociação a gente coloca que a gente é contra determinadas questões, então a gente está em alerta sobre isso, e sempre fazendo debates, conversando com a nossa categoria, para que possam entender as reais intenções que estão por trás de alguns projetos. E sem esquecer, né, sabe, que quando você vê, Galdino, quando você vê essas questões da bonificação e dos critérios se colocados, quando a escola não deu bem, é o trabalhador em educação que não realizou o seu trabalho. Penalizado. Mas não tem nenhuma relação com as condições de trabalho que foram dadas para aquilo realizar, ou seja, a culpa é de vocês. Não há nenhum índice, nenhuma relação de dizer o que é que o governo, nesse caso aqui em Jaboatão Municipal, ele utilizou, ou ele deixou de utilizar, ou ele deixou de dar os recursos para que aquilo não pudesse acontecer. A culpa é dali. E quando tem bons resultados, é a rede. E a gente vê... A rede não é o trabalhador, aquele que está ali. A rede se deu bem. Mas não é. E a gente vê, Ronildo, a gente sempre ressalta aqui no Simproja, que apesar de tudo, a gente ainda tem trabalhadores e trabalhadoras que merecem muitos aplausos, que conseguem fazer trabalhos magníficos, que tiram dinheiro, recursos, às vezes até do próprio bolso. Eu sou contra a pessoa tirar o recurso do seu salário, porque a obrigação é do governo para investir na educação. Então, tem trabalhadores que se esforçam ao máximo e que conseguem, e aí a fama, o mérito, às vezes, vai para o próprio governo. Foi por isso que o Simproja está fazendo um programa no chão da escola, ressaltando exatamente a esses trabalhadores que, pelas suas condições, estão fazendo um excelente trabalho lá. Mas, Galdino, também está sendo debatida, uma coisa já antiga, né, sobre a questão da valorização profissional. A gente está discutindo isso, né, sobre a questão de bonificação, e a gente tem que puxar o seguinte, é preciso ter que os trabalhadores sejam valorizados. No passado, muito tempo,
desde a época do Fundef, lá atrás, nós não tínhamos um piso da categoria. E aí você tinha muitos trabalhadores em educação, professores, nesse caso professores mais, lá do interior, que ele não recebia nem um salário mínimo. E aí foi exatamente um governo, teve a necessidade de um governo de esquerda, o governo Lula, para poder criar um piso para dizer assim, ninguém pode ganhar abaixo disso. Eu queria que você falasse um pouco desse piso e no seguinte aspecto. O piso virou teto? Então, Ronildo, o piso é uma conquista histórica, né, dos trabalhadores em educação. Eu me lembro que na época, não necessariamente na época que o piso foi aprovado, que é aí por volta de 2008, né? Mas alguns anos antes eu acompanhei alguns documentos da CNTE e aprendi ali que a questão do piso era uma reivindicação que vinha desde o segundo do período imperial no Brasil, exato, né? Que você tinha na realidade a professora quase como uma vocação, uma voluntária, né? Aquilo que Paulo Freire combatia tanto nessa época, a professora, sim, ela é professora. Tem que profissionalizar o professor, tem que profissionalizar o trabalhador em educação. E o piso é parte dessa luta, né? Inclui também a luta da profissionalização. O que acontece é que o piso, ele é, como a gente entende e como a lei coloca, ele é o quê? Ele é o mínimo que no caso, professor, deve ganhar no início da sua carreira, hoje, com a formação média de magistério. Ele não é o teto, ele é o mínimo, ou seja, ele é o inicial, ele é a partida, né? Caso, só para exemplificar Jaboatão, a gente tem um mínimo que entra no estágio probatório hoje, falando da professora 1, professor 1, ele ganha ali, hoje, ele não pode ganhar menos do que a hora-aula do piso nacional. Porém, a gente tem uma carreira, né? A gente progride. Então, para nós, na nossa concepção, na concepção da CNTE, piso e carreira andam juntos. Né? O piso é o salário inicial. O nome já diz tudo, né? Piso. E é preciso, inclusive, ter ênfase nesse nome, piso, o mínimo. Né? Mas ele tem que vir, na nossa concepção, atrelado a uma carreira. Tanto que quando a gente vai para a campanha salarial, quando a gente vai para a mesa de negociação, os dois são parte da mesma coisa. Né? Quando a gente vai conversar de piso, a gente está falando do reajuste do piso no salário inicial, como reajuste mínimo, para equiparar ao mínimo da hora-aula nacional. Mas sempre com ênfase no respeito ao plano de cargos e carreiras e nos seus devidos rebatimentos nas faixas, nas classes. Então, piso pode até ter virado teto, para alguns governos que não têm essa concepção, né? Mas, para nós, a CNTE, para o Simproja, o piso é o salário inicial. E a luta é sempre piso atrelado à carreira. E piso não como salário inicial máximo, mas como hora-aula inicial máxima, mas como hora-aula inicial mínima. Porque um município, um estado, ele pode pagar no início da carreira a hora-aula inicial mínima, mas ele também tem a liberdade de pagar mais. E nós, trabalhadores da educação, que entendemos que a valorização profissional ela é um ponto central, nós podemos, inclusive, reivindicar mais do que o piso. E devemos reivindicar mais do que o piso. Sem querer me alongar muito, mas esse ano, a nossa campanha salarial em Jaboatão, nós temos um índice nacional de reajuste do piso de 6,27. Agora, o que é que nós fizemos em conjunto com a categoria, deliberando em assembleia? Nós vamos colocar como índice de reajuste inicial, que nós estamos reivindicando, 9,9. Nós não ficamos com o mínimo do piso. Nós juntamos o piso, mas há algumas perdas salariais que nós tivemos historicamente. Então é o seguinte, piso é só salário inicial. E índice de reajuste do piso é só o índice mínimo, não é o máximo. E não dá para separar piso de carreira. As duas coisas são a mesma face. São duas faces da mesma moeda. Desculpa. Voltando aqui para Jaboatão, Galdino colocou que o Simproja está em campanha salarial.
Sim. E reivindicou exatamente está reivindicando 9,9, que é exatamente o valor do piso, mais as perdas, como bem colocou o Galdino, ou seja, 6,27, mais as perdas do governo atual, para poder a gente chegar, reconstruir as perdas que nós tivemos. E o governo aqui, ele apresentou para a categoria 5,33%, foi isso? E teve uma assembleia agora há pouco, e a categoria no debate que houve disse que era insuficiente para o que, em cima até do que Galdino colocou. Eu queria que você explicasse o que é que a categoria está esperando e querendo de fato, e discutir um pouco sobre esse valor que foi apresentado. Essa insuficiência de fato. Primeiro eu quero dizer que pelo Brasil ainda existem municípios que nem pagam o piso no início, mesmo sendo lei. Então aí tem um ditado que diz assim: a nossa luta faz a lei. Em Jaboatão, a gente já todos os anos a gente faz a luta para que seja na carreira. Então a lei diz que só para receber quem está no início. Mas a nossa luta, a gente tem conquistado em muitos anos, que todo mundo seja contemplado, que seja na carreira. Alguns anos deixou de acontecer, então o salário foi foi achatado. Mas a nossa luta hoje é que a gente tenha tanto o piso na carreira, como tem a reposição das perdas. E a gente também sempre briga para o respeito à nossa data base, que é o mês de abril. Então, todos esses critérios a gente argumenta em mesa de negociação. Quero destacar que a nossa mesa de negociação é muito potente, não é? Ela conta com um representante da base eleito em assembleia, e também a gente tem levado a supervisora técnica do DIEESE, Jaqueline Natal, que nos ajuda nesses argumentos. E a mesa de negociação, a gente disse isso, que era insuficiente, a própria comissão já se adiantou e disse isso na mesa de negociação. Tanto é que já deixamos uma reunião agendada para o dia 30. E quando a gente repassou as informações para a nossa categoria, foi por unanimidade, todo mundo concordou conosco, né, que a proposta ainda era insuficiente e ela pode ser melhorada. A gente quer avançar na valorização profissional de fato, porque se tem perdas, é preciso que haja essa reposição dessas perdas e que a gente tenha o índice do piso, os 6,27, para todo mundo. A gente pede, inclusive, para os aposentados e aposentadas. A gente é uma categoria unificada. E para os funcionários de escola também. E os funcionários de escola, dos trabalhadores em educação não docentes. E a gente quer esses critérios que a gente conseguiu o ano passado e a gente quer avançar esse ano, né? A data básica é o mês de abril, a gente quer a reposição das perdas e também quer o piso na carreira, que é uma luta nacional e que a gente quer que se transforme em lei, que a lei inclua esse detalhe, o piso na carreira. Mas, por enquanto, a lei não garante, é a luta que está garantindo. Galdino, eu só queria que tu colocasse uma discussão seguinte: o piso é de 6,27 e ele é calculado em cima para chegar a esse valor pelo custo aluno qualidade. Mas a Undime, a Concede e o pessoal que é ligado aos governos, eles sempre tentaram barrar esse índice, e tem um projeto de lei, já existe um projeto de lei na Câmara que quer que esse índice seja igual ao INPC, ou seja, o índice inflacionário. Mas está tendo uma comissão com esses entes debatendo isso. Qual seria uma grande perda para os trabalhadores na educação, onde você tem um custo aluno qualidade, você coloca a qualidade como um todo e colocar simplesmente o INPC? Então, Ronildo, de cabeça eu não tenho o cálculo aqui, mas a gente pode até depois apresentar com detalhes para a categoria. Se a gente colocar do ano que iniciou o piso nacional, se a gente pudesse fazer 2 colunas, né? O que acumulou de reajuste nesses anos, que eu acho que é 2008. Não, o piso foi aprovado em 2008. 2008. Se 2008 até hoje, você vê o quanto foi acumulado de reajuste no piso e o quanto foi o INPC,
né, você vai ver que o piso é superior. Então, se a gente atrela o INPC, que existe essa disputa, né? Existe essa disputa no âmbito do Congresso Nacional, existe uma comissão do Ministério que funciona no Ministério da Educação, que até agora não concluiu o seu trabalho, mas que dela faz parte a CNTE, dela faz parte a Undime, né, que a Undime que são os municípios, os representantes dos municípios, os representantes dos secretários estaduais de educação, que é a concede, né? E lá tem essa queda de braço, né? De um lado tem gente que quer colocar o INPC, né? Essas entidades querem colocar o INPC, e do outro, na queda de braço, tem a CNTE defendendo o piso baseado, o reajuste do piso baseado no custo aluno qualidade, né? Se a gente passa para o INPC, a gente tem que deixar isso bem claro para a categoria e para a sociedade, porque não é só uma coisa corporativa da categoria. Quando você precariza a educação, tem todo um rebatimento social. A gente tem que deixar bem claro que não dá para ser pelo INPC, que a bandeira de luta dos trabalhadores de educação é o custo aluno qualidade. E a partir daí, né, não é nem chegar nisso, a gente acha até que deve avançar mais. Mas existe essa queda de braço e que o lado da gente é manter o custo aluno qualidade, né, como o índice que determina os reajustes anuais do piso, e não o INPC. Se você colocar, só para finalizar, se você pudesse colocar o acumulado de INPC de 2008 até hoje, o acumulado do que foi os índices do piso, você veria que os índices do piso estão muito acima. Nós tivemos, na prática, os trabalhadores da educação, nesse período, graças ao piso, que foi instituído pelo governo Lula, eles tiveram um ganho real sobre a inflação. A verdade é essa, tá certo? E nós temos que defender isso como uma defesa de categoria, de corporação, e a qualidade da educação passa pela valorização profissional, então é uma bandeira também da sociedade. Sem esquecer que também tem um piso dos funcionários de escola, né? No nosso caso aqui do GOAN, que está um grande debate, e que a ideia da CNTE é que tenha o valor do piso para o magistério seja atrelado também ao piso dos funcionários. Nesse caso, seria 70% desse valor, seria o piso do magistério. Mas o piso dos funcionários. Dos funcionários, aí teria essa correspondência. Mas, Séfora, uma outra questão que a gente coloca dentro da campanha salarial, porque às vezes a gente coloca assim, não, a gente só está preocupado com a parte econômica, a valorização profissional, ele só está a parte econômica. Mas a gente está percebendo, não só aqui em Jaboatão, mas eu sinto isso em todas as redes que a gente está passando, uma questão muito séria com relação às condições dignas de trabalho. E em torno disto, está tendo até trabalhadores em educação adoecendo por esta condição. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essas condições de trabalhos dignas que nós temos que ter para que a gente possa desempenhar o nosso trabalho. E outra coisa, perdemos um debate sobre a questão do meio ambiente, porque parece que nós perdemos o debate, porque um ar-condicionado, um ventilador, que há 10 anos ou 5 anos dava vazão, hoje não dá. Então, a gente esqueceu do meio ambiente, mas o que você faz essas questões de condições dignas de trabalho para os profissionais da educação? Há muito tempo que a gente vem botando nas nossas pautas bibliotecas, quadras poliesportivas, né? Questões que são próprias da educação e que a gente acha importante que existam na escola. No entanto, hoje em dia, o que está sendo assim, a pauta principal é a climatização. Antigamente, um ar-condicionado era um luxo. Hoje em dia, é uma necessidade, né? O mundo está mais quente, todo mundo está sentindo isso, mas não se preparou para isso. E as escolas, eu fui para um debate na Federal e eu disse assim, se tem problema na Universidade Federal, se tem problema na educação básica, no ensino médio,
estadual, né, na educação básica que é coberta pelo estadual. Imagine nos municípios. Os municípios onde as escolas são improvisadas. Muitas vezes funcionam em casas alugadas, em galpões. Então, a situação é crítica. E em Jaboatão, a gente tem um problema crônico, né? Não consegue locais para melhores escolas, eles alegam que falta terreno para comprar, para construir escola. Resultado, as crianças estão aglomeradas em salas minúsculas, sem janelas, sem ventilação e precisando de equipamentos para suportar o calor. Então, essa está sendo a pauta de maior destaque na nossa campanha salarial. Ontem mesmo a gente esteve nas ruas fazendo um ato e as falas das pessoas da base eram clamorosas. Ontem, 22. 22, exatamente. No dia 22, a gente esteve fazendo um ato público e as falas no microfone da nossa categoria, da nossa base, era clamando por condições de trabalho. Então, é uma coisa que, quando tem ventiladores, às vezes são ventiladores antigos, barulhentos, empoeirados, que causam doenças, né? Os ares condicionados, que às vezes a escola faz um esforço e compra, mas a rede elétrica não suporta. E é o que está se clamando, condições de trabalho. Todo mundo quer fazer um trabalho com eficiência, um trabalho com qualidade, mas tem crianças adoecendo. Salas que têm ventiladores barulhentos que a professora não consegue, ou fica no calor, ou consegue falar para os estudantes. Então, todos são problemas graves que comprometem a educação, a formação do cidadão e da cidadã. E essa é uma luta nossa. A gente vem reivindicando, a gente vem dialogando, vem clamando para que sejam tomadas providências. Mas acontece que é uma coisa crônica, já se acumula há muitos anos e está complicado. Está muito complicada a situação. Essa questão de complicado. Ô Galdino, em cima do que Cefra está colocando, eu queria fazer uma pergunta que vou deixar você numa situação um pouco... Veja, nós temos a situação hoje de imediato de escolas que às vezes não possuem nenhuma janela, né? Não tem janela, está lá com o ar-condicionado lá, mas não dá vazão. E temos escolas que são improvisadas, que não têm condições de funcionamento. Tem gente que está trabalhando em containers. Então, veja. Então, nós temos um problema que pode ser resolvida de imediato. Mas é uma escola que não tem o ar-condicionado, eu botei o ar-condicionado e resolveu. Mas tem escola que nem quem com ar-condicionado não resolve, porque a estrutura da escola não funciona. É uma questão a longo prazo. Como se resolver essa questão? Eita, como se resolver? Não seria interessante assim, que o governo municipal ele tem um projeto que está até no Plano Nacional de Educação, um projeto de construção de escolas, um projeto a longo prazo, mostrando todos os princípios, método para que isso consiga, e acabar com aquele processo de alugar casas improvisadas, porque não adianta eu construir e alugar, porque eu vou ficar enxugando gelo, teria que fazer isso. Não seria necessário que os governos tivessem um projeto a longo prazo, mas um projeto desse sentido, com recursos já definidos? Ronildo, vou partir para a sua resposta de onde Cefra começou, né? Sempre tem que não ter esse número exato, porque ele varia, mas aproximadamente Jaboatão tem 150 e poucas, 151 escolas, né? Escolas, creches, CMEs. E aproximadamente metade disso é alugado. Isso tem a ver com uma educação que cresceu sem planejamento, né? Pelo caminho que foi trilhando a educação nacional, de ampliação da oferta nos níveis fundamental, foi crescendo a rede. Né? Fez com que a rede crescesse, demanda social foi crescendo. Mas foi crescendo de qualquer jeito. Né? Jaboatão, como não é só um privilégio de Jaboatão, um defeito de Jaboatão, mas foi crescendo de qualquer jeito. Eu acho que o que você coloca é o seguinte, chega de ser de qualquer jeito. Né? E aí, não sei, você falou de governo, eu acho que não era nem do governo. Eu acho que ao governo caberia
levar o problema para a sociedade, não tirando sua responsabilidade, mas entendendo que o problema ele é tão de longo prazo e tão profundo que não é um governo que resolveria. Se você tem uma cidade com uma rede com 151 escolas e aproximadamente metade dela é alugada, e dentro do que não é alugado é próprio, há também muita precariedade. Isso é um problema que só será resolvido totalmente no longo prazo. Agora tem que começar, não é porque algo vai ser resolvido no longo prazo que deve servir de desculpa para não ter começo. Sem privatização, né, Galdino? Sem privatização, ou seja, é um negócio para você chamar a sociedade, é um negócio para você chamar forças políticas que não são nem do seu campo, né, mas tentar fazer um pacto na cidade de dizer assim, olha, não dá para ser desse jeito, né? E aí isso é um projeto que não pode ser um projeto de um governo, né? Não pode ser um projeto de 4 ou de 8 anos. Qualificar a educação pública do município de Jaboatão, eu estou dizendo de Jaboatão porque a gente está falando de Jaboatão, mas não é só Jaboatão. Qualificar a educação pública municipal de Jaboatão tem que ser um projeto de longo prazo, com amplas forças da sociedade, com amplas forças políticas. Porque precisa também orçamento, né? Às vezes o município não tem orçamento próprio, então tem que lutar por esse orçamento, tem que fazer articulação política para esticar esse orçamento, né? Os caminhos, tecnicamente, não sei dizer aqui, mas tem que fazer política para esticar o orçamento. Então tem que começar, ou seja, um grande pacto social para qualificar essa rede. E precisa ter essa iniciativa. Não dá para ser o seguinte, tem uma escola X que está com problema, eu vou lá dar um jeito. Tem outra que eu vou lá e não consigo dar jeito, ou dou um jeito pela metade. Tem que ser um negócio realmente estruturador. Nós precisamos de um grande projeto de estruturação da educação pública de Jaboatão. E que esse caos, eu quero destacar muito isso, que esse caos não veja como saída, como salvação a privatização. Porque, às vezes, os privatistas se aproveitam muito disso, né? Já que está o caos, eu vou salvar, vou resolver, e vai invade a educação pública, que é o que a gente não quer que aconteça. E que muitos usam essa estratégia de não alocar os recursos necessários. Sim. Para dizer está um caos e iniciativa privada, nós somos os salvadores e vimos aqui. Só um ponto, porque normalmente essas privatizações elas são curiosas, porque elas são assim, elas são privatizações na realidade para abocanhar o recurso que é público. Ou seja, é você transferir a gestão, na verdade não é privatização, é você transferir a gestão do recurso público do público para o privado. Não é o público chegando e injetando um dinheiro para qualificar a educação, mas é uma transferência do fundo público para uma gestão privada. É suficiente. Galdino, eu queria puxar um assunto bem assim, que sempre tem um debate, tanto a nível nacional, apesar que aqui em Jaboatão nós conquistamos uma parte, que é a questão da gestão democrática. E nós sabemos que a eleição direta, ela não é por si só, ela não é uma razão de dizer assim que teve eleição, já é democrática o sistema. Mas nós conseguimos aqui em Jaboatão. Eu queria que você colocasse em cima da eleição direta que tem em Jaboatão dos Guararapes, sabendo que ele por si só não é uma gestão democrática por si só. Quais seriam outros parâmetros para a gente considerar, quais são outros avanços que Jaboatão deva conquistar para que a gente possa ter um avanço de fato na gestão democrática aqui em Jaboatão? Então, Ronildo, nós fomos um dos primeiros municípios a ter eleições diretas para diretores e diretoras escolares no Brasil. Isso lá no nascimento do Simpro, já na década de 90. Passamos um longo tempo aí, alguns anos, sem ter eleições diretas. Voltamos a ter, se não me engano, em 2022, né? E esse ano, os mandatos são de 3 anos, esse ano devemos ter de novo, pelo menos assim manda a lei municipal, que foi, como você colocou, uma conquista dessa categoria, né? Ano a ano a gente estava colocando isso nas nossas pautas, a eleição direta para diretores e diretoras de escola. Tem um dado importante que é o seguinte:
há 3 anos atrás, quando nós tivemos eleições, nós não tínhamos ainda 151 escolas. Não tem o número exato. Vamos dizer que eram 145 por aí. Não importa, alguma coisa aproximada disso. Dessas, somente 11, Séfora, 11 tiveram mais de uma chapa. As outras foram chapas únicas. Ou seja, nós precisamos, nossa categoria precisa ocupar esse espaço. Né? A nossa luta coletiva, ela conquistou a eleição direta, mas agora a categoria precisa defender essa conquista, né? E aprimorar essa conquista, ou seja, disputar, fazer os trâmites necessários para fazer a disputa, abraçar a eleição direta como um patrimônio nosso, né? Isso é uma coisa. Eu acho que outro ponto também não é abraçar somente a eleição direta, mas abraçar também o conselho escolar, né? Nós precisamos ocupar esses espaços. A gente sabe que os conselhos escolares têm o espaço dos trabalhadores em educação. E muitas vezes nós deixamos o vácuo. A gente entende, né, Ronildo, que às vezes o trabalho é muito grande, você tem 2 redes, você tem família, você tem isso tudo, mas nós não podemos esquecer que ali é um espaço nosso, que se a gente não ocupa, e não ocupa para defender as nossas concepções de gestão democrática, alguém ocupará, ou ocupará de qualquer jeito. Então eu penso que a questão da gestão democrática passa também, e é só um ponto, eu acho que a gestão democrática daria horas da gente conversar, eu só estou colocando 2 pontos, puxando 2 coisas para a gente pensar. A nossa categoria precisa abraçar essa causa, ou seja, ocupar os locais de direção, fazer as disputas necessárias e ocupar os locais nos conselhos escolares. Gestão democrática sem a participação ativa é morta. Nós precisamos ser ativos e ocupar esses espaços. E a gente precisa lembrar que foi uma conquista enorme a eleição, porque quando a gente começou, a gente era da comissão, e quando a gente começou a trabalhar na minuta, as escolas integrais, de tempo integral, estavam fora. E a gente começou... Creches também. Creches. Então, tinha um certo número de escolas que estavam fora do processo. E a gente, com muita luta, com muita reivindicação, a gente foi conseguindo incluir. Mas o importante também, Galdino, quero complementar a sua fala em relação à gestão democrática, é a participação da comunidade escolar. Não é? Muitas pessoas pensam que as famílias na escola vão atrapalhar, mas a gente, quando chega graves problemas aqui para a gente, para o Simproja, às vezes o povo acha que o Simproja pode resolver tudo, e a gente dá a nossa contribuição, mas a gente sempre diz, acione o conselho escolar, acione a comunidade escolar, estando junto com os trabalhadores e as trabalhadoras, fortalece. Então, as pessoas precisam compreender isso, né, que a escola pública é do interesse dos trabalhadores, dos estudantes e de suas famílias. E também a organização do Grêmio, né, os jovens também precisam aprender a se organizar também politicamente, que isso é importante, porque a escola é do interesse deles e delas, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso, sabe, Ronildo? A participação importantíssima do diálogo com a comunidade escolar, que a comunidade escolar ajuda nas reivindicações, nas sugestões de soluções para os graves problemas que tem enfrentado. Às vezes o conselho escolar existe só como é que a gente chama? Pro forma, né? Cartorial. E é preciso que aconteça de fato. Então, é necessário haver diálogo, haver uma formação, um estudo, para as pessoas entenderem a importância de suas participações e ter o pertencimento à escola, né? As famílias saberem que pertencem também à escola e as crianças e os jovens. Você falou, Galdino, há uma legislação que estabelece que há uma necessidade de se criar no município, em todas as redes, o Fórum dos Conselhos Escolares. Não seria, nesse caso, o Simproja, como sempre foi aquele que fomentou, desde o início, como colocou o Galdino, porque as eleições diretas aqui, quem puxou foi o Simproja. E, na época, eu participei, que assim, eu quero dizer que eu fui um dos primeiros diretores eleitos aqui em Jaboatão. Da Escola Humberto Barradas. Da Escola Humberto Barradas.
quem organizava as eleições de Jaboatão era o Simproja. A gente tem que ter isso. E na época tinha 2 colégios eleitorais, que é um tema que a gente precisa depois trazer. Mas não seria nesse caso o Simproja novamente ser o protagonista de puxar um debate mais profundamente, de discutir a importância desse conselho e até criar questões outras, porque a gente estava discutindo agora há pouco, Séfora e Galdino, e você coloca, hoje como a gente tem 2, 3 redes, um corre-corre, ninguém está querendo ir para um conselho. E poder colocar que aquele trabalhador da educação que esteja exercendo um conselho escolar, ele pudesse ter por dentro da sua carga horária uma disponibilidade para esta ação política. Porque aí você fomenta e você faz com que, não seja um momento, Séfora e Galdino, de mais uma demanda para o Simproja, vamos refletir, vamos abraçar isso. Assim, eu acho, com todo o respeito, eu acho que o Rodrigo já fez a defesa, né? E assim, acho que a defesa convence, né? Se o Simproja fala em gestão democrática, ele precisa estar na vanguarda, né, da luta. E aí eu acho que é para a gente fazer a reflexão no sentido de realmente absorver essa bandeira e a gente fazer a luta, criação desse fórum e fazer o debate de várias questões que o Ronildo foi colocando e vai conversando. É cheia de boas ideias. Muito trabalho. Mas falando em dessa, a gente vai assim, vantagem que a gente vai para o CNE e quando a gente escuta... O que é o CNE? É o Conselho Nacional, boa pergunta, Conselho Nacional de Entidade. A CNTE reúne todos os sindicatos, os seus presidentes e os seus conselheiros eleitos por cada entidade para debater e discutir a educação como um todo. E a gente tem uma visão do Brasil todo sobre isso. E quando a gente vê esse debate, concurso público, como é que está aqui em Jaboatão? Porque eu fiquei preocupado, tem redes, Galdino, que foi colocado que em torno de mais 70% são contratos temporários. 70% de uma rede é contrato temporário. Por isso que a CNTE está puxando esse debate de concurso público. Porque teve gente aqui em Jaboatão, mas por que o CNTE puxou? Porque é um debate nacional. Como é que está em Jaboatão essa questão, Sérgio? Ô, Ronildo, eu lembro que a gente estava no último CNE, que aconteceu agora há pouco, e o povo lá falando, se queixando, e a gente olhava um para a cara do outro assim, aí dizia assim, Jaboatão avançou. Mas Jaboatão avança graças à luta do Simproja e da categoria. E a gente conseguiu, no momento que o Brasil estava com grandes retrocessos, a gente conseguiu que aqui tivesse concurso público, né? E um concurso público que está havendo a chamada de muita gente, nossa categoria está renovada, e a gente sempre nas nossas atividades a gente fala, foi luta, é luta. E enquanto houver trabalho precarizado, o Simproja vai estar defendendo o concurso público e o acesso, que a gente sempre defende isso, né? O acesso exclusivo por concurso público. Escola pública, acesso por concurso público. Então, a gente conseguiu agora, o concurso até saiu agora novas funções, né, para apoio, mas está faltando, está incompleto. Por mesmo a gente reconhecendo que houve um avanço, né, que a categoria se renovou e que chegou muita gente nova, está faltando o concurso para o GOAN, né? O grupo os funcionários que não são docentes, que é o infraestrutura, o pessoal de agente de alimentação escolar, administrativo. Esse pessoal faz muito tempo que não tem concurso. E eles são importantes na escola pública porque executam um trabalho que é fundamental também para a construção da cidadania, né? Então, a nossa luta agora é para que sejam chamados todos os que possíveis concursados, que a gente acabe com esse trabalho precarizado, que é o contrato temporário. Eles vão ficar só para os cargos, as funções que exigem, como substituição, quando o professor está de licença maternidade, licença prêmio, mas
também para o Goan. O Goan precisa ter esse concurso e está na nossa pauta, né? A gente está defendendo isso na mesa de negociação. E tem que sair, assim, o Goan, para montar o Goan, são exatamente os funcionários de escola. Né? Aqui em Jaboatão nós temos o Goan. Vamos dizer o que é Goan? Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo ao Magistério. São os não docentes que estão na escola. Galdino e Céfala, a gente está indo já para o nosso podcast final. Mas aí eu queria que, quando vocês forem finalizar, vou começar por Galdino. Qual a importância, Galdino, da educação para a construção da cidadania? Porque nós vimos que desde a época de 90, a CUT, ele transformou-se em um sindicato cidadão. Então, qual a importância da educação? Eu queria puxar educação e um sindicato para a construção da cidadania. Então, Ronildo... E já suas considerações finais. Vamos lá. Veja, essa parte de educação e cidadania, toda vez que eu penso nisso, eu penso o debate que se tinha acadêmico e político do papel da escola ali na década de 80 com o fim da ditadura, né? Que era o debate da democratização da escola, que é quando chega o debate da importância do conselho escolar, que é quando chega o debate da importância da gestão democrática, é nesse momento. E eu acho que essas bandeiras elas são extremamente atuais, né? Com um ingrediente importante a mais. Quando a gente bota isso lá na década de 80, era para romper com o autoritarismo, era para romper com a ditadura. Hoje é para romper com as concepções de mercado, é para resistir, digamos assim. Não romper, mas é resistir às concepções de mercado dentro da escola. Então você não consegue pensar numa educação humanista, numa educação integral, ela é submetida ao mercado, ela é submetida à privatização, ela é submetida às concepções mercadológicas. Então, uma educação para a cidadania tem que ser uma educação pública, uma educação... Tudo que a gente está dizendo aqui. Uma educação para a cidadania, a relação educação e cidadania, ela inclui gestão democrática, ela inclui orçamento público, ela inclui financiamento público, ela inclui não privatização, ela inclui tudo isso que a gente conversou. E o papel do sindicato, que você colocou também o papel do sindicato, né? O papel do sindicato nós estamos fazendo, é o que a gente está fazendo. É exatamente, a partir dessas concepções, mobilizar a sociedade, mobilizar nossas categorias em defesa dessa educação com todos esses aspectos, que é ela que constrói a cidadania, né? O papel do sindicato é um papel propositivo, mas também na conjuntura atual de muita resistência, como foi conversado aqui. O que a gente tem Brasil afora é a educação sendo privatizada, não privatizada no sentido de vendida. Pior ainda, é transferir a gestão do recurso que é público para fundações privadas, né? Então, acho que o papel dos sindicatos, o papel da CNTE hoje é fazer essa resistência, né? Educação e cidadania é lutar pela educação pública contra uma educação privatizada. E aí, Céfala, a educação para a construção da cidadania. Das minhas falas, eu sempre digo que a gente defende a escola pública, democrática, inclusiva e libertadora. Então, essa escola... E hoje laica, né? Então, essa escola que a gente quer é uma escola que possa formar o cidadão e a cidadã para ser protagonista da própria vida, né? Que seja um ser crítico, transformador. Então, a gente defende uma escola que não seja só conteudista, mas que seja preparando para a vida, que combata o machismo, o feminicídio, né, o preconceito, o racismo, a LGBTfobia. Então, é uma escola que a gente possa transformar a sociedade, uma escola que prepare para um mundo melhor. Então, eu sou sonhadora, viu, Galdino? E eu sonho com uma escola que possa fazer com que o mundo seja melhor e com mais justiça social. Então, é essa a escola que a gente deseja, é a escola que a gente batalha todos os dias, que seja um ambiente saudável e que a gente também preserve até
o ambiente, o mundo e as pessoas, principalmente. É isso que eu sonho. E é bom compartilhar esse sonho com vocês. Então, eu queria aqui agradecer a Cefro, que é a presidenta do nosso sindicato, a Galdino, nosso vice-presidente, por nessa 26ª semana estamos aqui discutindo, debatendo sobre educação. Vamos fazer mais outros debates para que a categoria possa ter essa compreensão, que é uma forma também de ter uma formação. E queremos agradecer a vocês que estiveram até agora nos ouvindo, e nós iremos pegar parte desses programas e dividir para que vocês possam ter em cada trecho uma compreensão melhor. E não deixando de lado, a gente tem o nosso, para o oriental são mantras, mas para a gente é uma força de colocar Simproja firme na luta. Quando ouço o batuque me lembro de ontem.